Estamos começando mais um episódio do podcast Fenomenologia e Saúde, e o tema do episódio de hoje é o que exatamente se ausenta no luto. Minha proposta hoje é fazer um vídeo mais curto, um episódio mais curto no qual eu leio uma passagem do Fenomenologia da Percepção do Merleau-Ponty e assim desenvolvo essa passagem para que possamos entender melhor o fenômeno do luto. É um capítulo do Fenomenologia da Percepção em que o autor não se detém tanto sobre o fenômeno do luto, mas sim sobre o fenômeno do membro fantasma. Mas acho que há insights interessantes que podemos desenvolver aqui. Né? Então, vou começar a ler a passagem. Abre aspas. Só compreendemos a ausência e a morte de um amigo no momento em que esperamos dele uma resposta e sentimos que ela não existirá mais. Por isso, primeiramente, evitamos interrogar para não ter de perceber esse silêncio. Nós nos desviamos das regiões da nossa vida em que poderíamos encontrar esse nada, mas isso significa que nós as adivinhamos. Né? Então, a passagem é legal, né? Eu gosto bastante. Fenomenologia da Percepção é uma obra magnífica. Né? E o que está em jogo nessa passagem é que o luto não deve ser entendido enquanto uma mera constatação de uma ausência. Ele não se reduz a uma constatação de uma ausência. Sim, ele também é uma constatação de uma ausência, mas não se reduz a isso. O que está em jogo no luto é você constatar uma ausência e está implicado nessa constatação o, um certo impedimento de projetos futuros. Né? Na medida em que há essa ausência, está contido nela projetos futuros que não podem mais se manifestar nas nossas vidas. Né? Então, por exemplo, aqui, retornando à passagem, só compreendemos a ausência e a morte de um amigo no momento em que esperamos dele uma resposta e sentimos que ela não existirá mais. Né? Por exemplo, quando eu assisto uma partida de futebol, sei que meu amigo torce para o time rival e toda vez que eu assisto, eu estou habituado a mandar mensagens para ele comentando, provocando e coisas do tipo. Né? Na medida em que esse amigo não existe mais, na medida em que há a morte desse amigo, situações como essa eu não poderei mais tirar uma onda com ele, né? Ter esse tipo de interações que teria com um amigo no que se refere a provocações, comentários sobre partidas de futebol. De modo que, continuando a passagem, por isso, primeiramente evitamos interrogar para não ter de perceber esse silêncio. Nós nos desviamos das regiões da nossa vida em que poderíamos encontrar esse nada, mas isso significa que nós as adivinhamos. Né? Então, veja, na medida em que, conforme meu amigo morre, situações como essas, nas quais eu estava habituado a mandar mensagem para ele, não poderei mandar mais? Eu posso evitar situações como essas. Evitar situações como essa justamente porque são nessas situações que a sua ausência se faz mais presente, se torna mais intensa, se torna até mais dolorosa. Né? A noção de proteção, né, um bom entendimento da noção de temporalidade e fenomenologia é muito importante para a gente entender a natureza dessa passagem, uma vez que está contido em todo qualquer fenômeno um horizonte de possibilidades correspondentes a ele. Né? Vou pegar outro exemplo de uma ausência, que no caso eu coloco a mão no bolso e não encontro minha carteira. Né? E na medida em que eu constato a ausência da minha carteira, entendo que é uma série de ações futuras que estão impedidas de se manifestar. Por exemplo, eu ir até uma loja de conveniência e passar meu cartão de crédito para comprar alguma coisa. Nesse momento eu não vou conseguir fazer isso, uma vez que minha carteira não está no meu bolso. Até um exemplo mais simples, né, do que caracteriza a noção de proteção é que quando eu pego esse celular, eu consigo pegar esse celular com certa segurança porque eu sei que ele não vai explodir na minha mão. Sabendo, antecipando que ele não vai explodir na minha mão, eu, né, seguro com certa tranquilidade. Caso eu soubesse que esse celular fosse explodir, eu, né, me afastaria dele imediatamente, na medida que eu antecipo essa possibilidade. Né? Então, o que está em jogo do luto e a intensidade do luto é determinada por isso, é que na medida em que estamos habituados com determinadas pessoas, com determinadas
rotinas que temos com essas pessoas, e na medida em que essas pessoas e as ações correspondentes à minha convivência com essa pessoa são importantes para mim, são significativas para mim, na medida em que essa pessoa se ausenta, né, ela morre, situações que evocariam esse tipo de situação se tornam extremamente dolorosas, uma vez que não consigo mais antecipar essa possibilidade. Né? Eu se torna algo ao qual estou habituado a fazer, por exemplo, assistindo um jogo de futebol, estou habituado a mandar mensagens para o meu amigo tirando uma onda, mas da próxima vez que eu assistir, eu não vou poder mandar essa mensagem. Né? Acho que essa é a dor do luto. Saber que eu não posso mais, não poderei mais tirar uma onda com meu amigo, conversar com ele sobre futebol e coisas desse tipo. Então está contido no luto não meramente a constatação de uma ausência no agora, mas a impossibilidade de projetos futuros aos quais eu estava habituado e que são extremamente importantes para mim, são extremamente importantes para quem eu sou. E veja, através dessa chave de leitura que ele também descreve o fenômeno do membro fantasma. Nós crescemos, conforme crescemos, nos habituamos cada vez mais com o nosso corpo, nos habituamos cada vez mais com os movimentos e com projetos através dos quais esses movimentos permitem que sejam efetivados, como, por exemplo, andar de moto. Então, o fenômeno do membro fantasma, ele deve ser entendido tendo em vista essa habitualidade que temos com o nosso próprio corpo e que desenvolvemos ao longo das nossas vidas. Uma criança, ela tem muito mais dificuldade de fazer ações cotidianas. Ela está aprendendo. Se vocês observarem, crianças, elas são mais estabanadas. Elas, para fazer um simples movimento de um joinha com a mão, muitas vezes elas têm que né, olhar para as próprias mãos. Né, vocês veem ela franzindo o senho e, através de um esforço muito grande, ela consegue fazer o joinha. Uma vez que ela está aprendendo a movimentar o próprio corpo. E com o passar do tempo a gente se habitua com os nossos próprios corpos e faz movimentos com eles e efetiva projetos através desses movimentos. Né? Se tornam muito, digamos, encarnados em nós. E na medida em que há a amputação do membro, é muito difícil você se habituar à sua nova condição, no caso de ser uma pessoa que vive sem um membro. De modo que situações que evocariam o uso desse membro, por exemplo, andar de moto ou até pegar um copo d'água, situações nas quais é evocado o uso do membro não são efetivadas, uma vez que o membro não está lá. Né? Vou em direção ao copo d'água para pegar ele, mas minha mão não está lá. Né? Então, o fenômeno do membro fantasma deve ser entendido em referência a essa habitualidade que desenvolvemos com o nosso próprio braço e que, repentinamente, esse braço não está mais lá. Então, tanto no que se refere ao fenômeno do membro fantasma quanto ao luto, na medida em que algo não está mais lá, seja nosso amigo, seja o nosso membro, e, portanto, projetos correspondentes não são mais passíveis de serem efetivados, é necessário que a gente se habitue a essa ausência. E na medida em que essa ausência ocorre de maneira repentina, quando repentinamente meu amigo morre ou quando repentinamente eu perco um membro, é mais difícil se habituar. É difícil cair a ficha, dado esse caráter repentino. Né? Aquela manifestação do estar inconformado revela um aspecto doloroso do luto. Quem trabalha com psicologia hospitalar, já conversei com alguns colegas, é comum entrar em contato com pessoas que tiveram o membro amputado. E quanto mais as pessoas não aceitam o acidente, não aceitam
a, a amputação, algo que o próprio Merleau-Ponty fala, né, que o membro fantasma se manifesta em pessoas que não aceitam a amputação. E algo que eu pude observar também com colegas que atenderam pessoas com membros amputados. Quanto mais a pessoa não aceita, está inconformada, mais maior a chance do membro fantasma se manifestar. E a gente pode pensar algo semelhante com a morte de um amigo, aquela coisa de não aceitar, ficar com muita raiva do que aconteceu, estar inconformado com isso, né? E veja, o luto diz respeito a isso, a também essa dificuldade de viver esse novo momento e se habituar a ele, de você se habituar a um novo mundo, a novos projetos, a um novo modo de lidar com as coisas, nas quais tanto o membro quanto o seu amigo não estão mais presentes. E na medida em que são coisas com as quais estávamos muito, muito, mas muito habituados, tudo muda, de fato. Não se trata apenas de um aspecto circunscrito ao mundo, mas projetos existenciais pessoais que, né, precisam ser transformados completamente. Né? Quem perde os pais é algo muito transformador, uma vez que são pessoas extremamente presentes na sua vida e que de repente eles não existem mais. Como é que é viver num mundo em que os nossos pais não existem? Né? É, alguém pode pensar, mas é uma pessoinha dentre bilhões. Sim, uma pessoinha dentre bilhões, mas para a pessoa que vive o luto, é uma pessoa, os pais são pessoas extremamente presentes e com os quais diversas ações eram feitas, diversos projetos eram realizados em vista da presença deles. Bem, um aspecto muito importante do processo terapêutico é, ao mesmo tempo que entender o papel dessa ausência e os projetos que são impedidos de se manifestar com essa ausência, né, na ausência da pessoa, do amigo, etc. Por outro lado, é refletir com a pessoa sobre como é viver nesse novo mundo no qual essa pessoa não existe mais. Como serão as coisas a partir de agora? Como conviver com as coisas a partir de agora? Como se habituar com o mundo no qual essa pessoa não existe mais? Acredito que o processo terapêutico deva tratar, né, ter bastante atenção a essa transição, a essa nova fase, a esses novos projetos que podem vir a se manifestar, né, em um mundo em que essa pessoa não existe mais. Certo? Então é isso, gente. Um episódio mais breve, mais curto. Quem sabe em algum momento eu desenvolva mais esse tema. Há outros autores que têm exposições mais longas a respeito do luto, como o Matthew Ratcliffe. Mas a proposta desse episódio é ser mais breve. E é isso. Então, até a próxima.